Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho da potenciação. Então, primeiro, o que seria potenciação? A potenciação é uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais. Ou seja, olha o exemplo que temos aqui, ó. Eu tenho essa operação aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observe o seguinte, que existem 4 fatores 2 envolvidos nessa multiplicação. Ou seja, ó, aparece o 2 aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou seja, outra maneira de se escrever essa multiplicação seria o quê? Seria essa aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Seria quem? 2 aqui, que é o número que está multiplicando, com esse númerozinho aqui, ó, em cima. O que é que indica esse númerozinho aqui, ó? Indica quantas vezes essa operação está se repetindo. Ou seja, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Então, esse 4zinho indica justamente isso. Um cuidado com relação a isso, porque esse 2 com esse 4zinho aqui em cima, ó, ele é diferente de quem? Ó, de 2 vezes 4. Não é aqui 2 vezes 4. Aliás, por quê? É muito fácil de comprovar isso. Porque ó, 2 vezes 4 é quem? É 8. Essa operação aqui, esse 2 com esse 4zinho aqui em cima, indica o quê? Indica essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quem é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. E 8 vezes 2 é quem? É 16. Ou seja, ó, 16 é diferente de quem? É diferente de 8. Então, ó, 2 com esse 4zinho aqui em cima é diferente de quem? De 2 vezes 4. Então, muito cuidado com relação a isso. Então, ó, para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Esse A com esse Nzinho aqui em cima é igual a quem? A vezes A, vezes A, vezes A, 3 pontinhos aqui, vezes A. Esse A aqui ele é quem? Ele é o fator. É o número que está se repetindo na multiplicação. Aqui ele se repetiu N vezes. Por quê? Porque aqui, ó o Nzinho aqui. Esse Nzinho aqui indica quantas vezes vai ocorrer a operação, ou seja, quantas vezes vai multiplicar. E como é que vamos ler essa operação? Vamos ler o seguinte. A elevado à potência N ou A elevado à enésima potência. Esse A aqui é um número natural qualquer. E esse N aqui também ele é um número natural. Só uma observação. Quando esse A aqui for zero, aqui ó, não pode ser zero. Por quê? Essa operação aqui ó, vamos chamar de indeterminação, ou seja, uma operação, certo? Então, vou até apagar ela aqui. Então, ó, observe o seguinte. Esse A aqui sendo um número natural qualquer, vamos supor que ele seja um 2. E esse N aqui, por exemplo, ele vai ser um número natural qualquer. Então, vamos pensar aqui num 3 aqui. Então, essa operação aqui indica o seguinte. Esse 2 aqui é o número que vai multiplicar. E esse 3 aqui indica quantas vezes vai ocorrer essa multiplicação. Então, aqui, ó, vai ser exatamente 3 vezes aqui. Então, quem é essa operação aqui? Ó? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é exatamente 8. Ou seja, esse 2 aqui é o número que eu vou multiplicar. E esse 3 aqui indica quantas vezes vai ocorrer essa multiplicação. Ou seja, 1, 2, 3 vezes aqui. Então, ó, vamos pensar agora o seguinte. Na potenciação, vamos ter alguns elementos. Quem são esses elementos? Está aqui, ó. Observe o seguinte exemplo que temos. Ó, esse 4 aqui, como é que vamos ler ele? Vai ser exatamente ó, 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado à potência 3. Então, como é que vai ser essa operação aqui? Ó? O 4 é aqui a base, que vamos chamar de base. Esse 3 aqui é o que vamos chamar de expoente. Então, esse 4 aqui ó, é o número que vai multiplicar. Esse expoente aqui vai me dizer quantas vezes vai ocorrer essa multiplicação. Se é 3 aqui, então aqui é 1, 2, 3. 4 vezes 4 é exatamente 16.
E 16 vezes 4 é exatamente 64. Ou seja, esse 64 aqui a gente vai chamar ele de potência, ou seja, o resultado da minha operação. Então aqui, ó, colocamos até escrito aqui. E vamos, ó, comprovar isso agora. Ó. Esse 4 aqui elevado à terceira potência, ou 4 elevado à potência 3, é o quê? Ele indica a operação de potenciação, ou seja, isso aqui é a operação. Dentro da operação, vamos ter o seguinte aqui, ó. Esse 4 aqui, que é o fator que se repete, vamos chamar ele de quem? De base. Esse 3 aqui, ó, que indica quantas vezes, certo? O fator se repete na multiplicação, ele vai ser chamado de quem? De expoente. E o 64, que é o resultado da operação, ele vai ser o quê? Vai ser chamado de potência. Ou seja, 4 aqui é a base, elevado ao expoente 3, certo? Ou elevado à terceira potência, é igual a 64, que é o resultado da minha operação, ok? Então, gente, continuando aqui, chegamos exatamente aqui, ó, quadrado de um número. Então, ó, quando em uma potência o expoente é 2, dizemos que essa base está elevada ao quadrado. Ou seja, ó o exemplo que temos aqui, ó, 2 aqui, que é a base, e 2 aqui, que é o expoente. Então, se o expoente é 2, dizemos que a base, que é 2, está elevado ao quadrado. Ou 2 elevado à segunda potência. Então, temos as duas formas de falar. Se é um 2 aqui no expoente, eu posso dizer que a base está elevada ao quadrado. Ou seja, 2 elevado ao quadrado. Ou 2 elevado à segunda potência. Outro exemplo, ó. Ó o 5 aqui com o 2 aqui no expoente. Então, dizemos o quê? Ó, que 5 está elevado ao quadrado, ou seja, 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência. Pode ser falado das duas formas. O nome específico também, ó, falamos, ó, para expoente 2, temos um nome específico. Então, podemos dizer que ele está elevado ao quadrado. Para expoente 3, também temos um nome específico. Ou seja, ó, o cubo de um número. Então, quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Ou seja, observe o primeiro exemplo. Ó. Temos aqui ó, a base 3 e o expoente 3. Então, 3 é elevado ao cubo. Ou 3 é elevado à terceira potência. Então, podemos falar das duas formas aqui. E aqui, ó, mais um exemplo para finalizarmos. 5 aqui, que é a base, e o 3 o expoente. Se o 3, certo, é o expoente aqui, podemos dizer que a base está elevada ao cubo. Ou seja, quem é a base? É 5. Então, 5 é elevado ao cubo. Ou 5 é elevado à terceira potência. Então, para expoente 2, temos nome específico. Para expoente 3, também temos nome específico. E os próximos? Os próximos é o seguinte. Chegou aí em expoente 4, ó, quando o expoente é maior que 3, ou seja, a partir do número 4, podemos ler da seguinte forma. Ó, 3 aqui, ó, que é a base, e expoente 4. Então, temos o seguinte, ó, 3 elevado à quarta potência ou à quarta potência de 3. Então, podemos dizer dessas duas formas, podemos chamar aqui. E aqui, ó, 7 aqui, que é a base, e 6, que é o expoente. Então, 7 elevado à sexta potência ou à sexta potência de 7. Então, temos as duas formas para pronunciar. Aqui, ó, vamos chegar agora em algumas observações. Primeira observação que temos, a seguinte, ó, todo número natural elevado a 1, certo? Elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, ó, se a base aqui, ó, eu tenho a base 1 e o expoente 1, sempre que o expoente for 1, o resultado é quem? É a própria base. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é exatamente ele mesmo. Ou seja, 1 elevado à primeira potência aqui, ó, é igual a quem? É igual a 1. Ó, 2 elevado à primeira potência é quem? É exatamente 2. 3 aqui, ó, elevado à primeira potência é quem? É 3. 4 aqui elevado à primeira potência é exatamente quem? 4. Ou seja, todo número natural elevado, certo? A 1 é exatamente quem? É exatamente ele mesmo.
Então, gente, chegamos aqui, ó, na nossa segunda observação, que diz o seguinte: todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, observe aqui os exemplos, ó. 1 elevado a zero é igual a quem? A 1. 2 elevado a zero é quem? É 1. 3 elevado a zero é quem? É 1. E 4 aqui elevado a zero também é 1. Ou seja, todo número natural aqui diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Ou seja, 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. E 4 elevado a zero é 1. O que garante isso? O expoente, ó. Expoente 0, expoente 0, expoente 0 e expoente 0. Então, expoente 0 e base diferente de 0, o resultado é exatamente 1. Terceira observação. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros forem as unidades do expoente. Ou seja, observe o exemplo que temos aqui, ó. 10 elevado a 0. Então, vimos agora aqui, ó. Qualquer número elevado a 0 é quem? É 1. Observe, ó, que 10 elevado a 1 é quem? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Ou seja, 10 elevado a 1 é 10. Observe, ó, o expoente aqui. O expoente ele vai determinar o que? A quantidade de zeros aqui, seguido do algarismo 1. Então, ó, 10 elevado a 0, nenhum zero, somente o 1. 10 elevado a 1, ó, 1 zero, então 1 zero aqui. 10 elevado à segunda potência é quem? É 10 vezes 10, que dá exatamente 100. Então, observe o expoente aqui, que é 2, e observe a quantidade de zeros no resultado. Aqui 2, então aqui tem 2, que é justamente o 100. Ó, e esse fato vai se repetir, ó. 10 à terceira potência. Então é quem? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é exatamente 1000. Observa, ó, 1000. 1, 2, ó, 3 zeros. É a quantidade de zeros que tem aqui, ó. É a quantidade de zeros que determina o expoente. O expoente aqui tem 3. É 3 aqui o expoente. Então a quantidade de zeros aqui é 3. Então, ó, só uma observação com relação a essas potências aqui de base 10, para finalizarmos nossa aula. As potências de base 10 são úteis para escrever ou calcular números muito grandes. Observe o exemplo que temos aqui, ó. O raio da Terra possui aproximadamente... Ó, como é que vamos ler esse número? Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, casa dos milhões. Então, 6 milhões e 400 mil metros. Então, esses 6 milhões e 400 mil metros, podemos escrever ele de que forma? Usando potência de base 10. Então, eu vou só observar, ó, quem é o número que eu tenho aqui, ó. Se tirarmos aqui, se esquecermos os zeros, ficou quem? O 64. Então, eu posso ter 64 vezes 10 elevado a quem? Quem vai ser o expoente do 10? Vai ser justamente a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, uma das formas de escrever 6 milhões e 400 mil é exatamente quem? Ó, 64 vezes 10 elevado à quinta potência. Esse 5 surgiu de onde? Da quantidade de zeros que eu tenho aqui no meu número, certo? E assim terminamos nossa aula.